Agora, eu tenho muita curiosidade para saber sobre o seu tempo no Ibope, a sua experiência no Brasil, né? E Aham. também eu quero falar sobre fora do Brasil, porque tem muitos mitos, né? Tem muitas falácias com relação ao Ibope, tem muita gente que acusa, tem muita gente que se sente vítima, que se sente refém. Você que teve essa experiência lá, que trabalhou há muitos anos, conta um pouco do quais são as maiores injustiças que a comunidade né, que o Ibope já sofreu, né, que eu sei que é uma empresa de credibilidade, mas as injustiças e os erros também, os equívocos. E eu também queria saber coisas como, por exemplo, é verdade que na televisão a cada 80 casas, 80 mil casas é um ponto? Conta um pouco. Vou contar. Bom, eu acho que a gente tem que aqui olhar essa história dessa empresa que era o Ibope, né. O Ibope foi uma empresa que nasceu no Brasil e que se internacionalizou muito rápido, né. O Ibope se expandiu pra América Latina inteira. Quando eu cheguei em 96, foi exatamente o início dessa expansão pra América Latina. E e eu nunca trabalhei com tanta gente inteligente. É impressionante a quantidade de pessoas inteligentes Nossa, que e demais. capazes no Ibope, é uma coisa incrível, até hoje. Por quê? Porque acho que isso é muito interessante, né. A gente junta, né, nesse ambiente, o mais profundo da pesquisa, da busca, da ciência, com aplicação nos negócios, com aplicação na comunicação, na criação de estratégia, né. E como a gente fala de pesquisa amostral, agora não só mais amostral, né, mas historicamente muito amostral, pesquisa é isso, né, pesquisa você vai entrevistar, você vai conversar com um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas representa o todo. Não dá para você falar com todo mundo ao Não, mesmo tempo. jamais. Desde que eu Sim. sou pequenininha, né, desde que eu sou criança lá no Ibope, né, comecei com quase criança, tinha uma coisa que a gente falava muito que era assim, e é verdade. Se você vai fazer, precisa saber o que está acontecendo aí dentro. Você precisa saber tua taxa de glicose, colesterol. Você vai tirar teu sangue inteiro? Não. Você vai tirar uma gotinha. E é exatamente o que tem que fazer quando você faz medição por amostra. Você vai compor um painel, e aí é que está a grande riqueza. Esse painel tem que ser muito bem pensado e elaborado. Porque se esse painel, que é uma amostra, não representar o universo que você vai pesquisar, aí você vai ter problema. Então, tem muita ciência, né? Tem ciência desde a definição da amostra, tem ciência desde no como você vai recrutar os domicílios, tem ciência no como você vai reportar esse dado. Imagina que a audiência em tempo real foi pioneira no mundo inteiro, ninguém tinha no mundo, a gente tinha aqui no Brasil e depois se exportou para América Latina. Então, tem tem uma coisa que é um trabalho que acontece a várias mãos e dentro de um processo estritamente regrado, né. Às vezes eu falava assim, tinha muita tecnologia, muito equipamento, mas era artesanal, porque assim, tudo tinha que estar funcionando, tinha uma engrenagem funcionando. Então, isso que me encantava muito nesse mundo. Ainda funciona de uma forma, o conceito, né, da medição, ela ainda funciona nessa mesma mecânica de amostragem, Funciona, até hoje. mas com uma diferença muito grande. Agora, os painéis todos são construídos e flexibilizados para que eles possam ser integrados com outros dados. Por Tá. que que acontece? Com essa audiência tão fragmentada que existe, não é possível você mensurar audiências todas sem você integrar dados, né, você tem que integrar, né, então tem um caminho muito importante de integração de dados, que é isso, né, eu lembro que há quase 10 anos, né, mais, né, eu já ouvia que o futuro da medição ou o presente já era híbrido. Então tem um caminho importante agora, que é como você junta as diferentes bases de dados para você trazer riqueza. E qual que é a validez? Por que que o painel é super importante? Porque o painel, que é a amostra, te ajuda a identificar quem são os indivíduos, te ajuda a trazer dados demográficos, ele te cria uma base para você equalizar os dados que você for integrar, que é muito do que foi feito agora no guia de medição cross-mídia do SEMP, que a gente pode falar mais sobre ele Aham. daqui a pouco. E essa conta que eu conheço de 80 mil por ponto na televisão procede? Então vamos lá, qualquer ponto de audiência puro, ele é percentual. Então o ponto de audiência equivale a um percentual da população. E você tem várias cidades medidas. Você tem em São Paulo, um ponto de audiência em São Paulo vai equivaler a um número diferente de domicílios do que um ponto no Rio de Janeiro. É isso, É, porque é sempre percentual. tá.
Mas não tem essa relação dos 80 mil. Eu não sei quanto é que está a população agora de São Paulo, mas a relação é sempre em relação à população. E aí Tá. tem 2 tipos de dados, tem o dado domiciliar e tem o dado individual. Uhum. O dado domiciliar é um ponto de audiência domiciliar, representa um percentual dos domicílios de São Paulo, que em algum momento foi 80 mil e deve Tá, ser alguma e coisa meio que próxima a ficou hoje. isso no imaginário das pessoas. Mas todo ano Muda um o pouco. Ibope divulga a nova projeção e tem que atualizar, né? Porque a população cresce, você tem que atualizar o ponto de audiência. E você acha que você sentia, quando você trabalhava com isso no Ibope, uma empresa que, como você falou, eu não sabia, revolucionou a tecnologia para ter audiência ao vivo das emissoras e exportou isso lá fora. Você acha que o Ibope foi injustiçado em algum momento, com críticas? Eu acho que faz parte da atuação, né? Imagina que é uma empresa que está ali. Dando a cara a tapa, né? Não, e trabalhando como se fosse. É o termômetro, né, da indústria. Agora, tem uma coisa que é interessante que é. O Ibope só conseguiu entregar o que entrega porque ele trabalha com vários fóruns, ele trabalha com comitê, tem comitê ABAP Redes, então assim, tem uma construção conjunta com o mercado, que é importante, né? Então acho que é por aí então que e qualquer métrica em qualquer lugar do mundo, ela depende de consenso, né? Ela depende dos vários players conversando para definir para onde vai a medição e quais serão os E nem sempre esse dados. consenso é fácil, né? Não é fácil, mas o importante eu acho que o consenso acaba acontecendo por necessidade de mercado, claro, mas também com embasamento técnico. Embasamento técnico. Agora, você falou que o Ibope exportou a tecnologia para os outros países. Me conta como é medido, como era medida, como foi nessa época que você trabalhou lá, como funcionava nos outros países. Muito, muito similar ao que é o Brasil. Tá. Claro que o Brasil é um país continental, né? Então, aqui no Brasil são medidos, né, 15 mercados, então você tem uma medição mais ampla. Nos outros países, às vezes, é só um mercado, ou você tem alguma. Então, assim, o que muda é o tamanho da amostra, de verdade. O que muda é o tamanho da amostra, algum detalhe de abertura de informação, é tudo muito parecido.